Agora sim, sejam todas muito bem-vindas ao nosso aulão gratuito de carnaval. Na verdade, gratuito mais ou menos, né? Porque ele é gratuito para quem está comigo aqui ao vivo. E essa aula, depois, ela vai fazer parte de um kit Carnival, tá? Para quem ainda não esteve na minha aula, deixa eu explicar para você. Eu sou a Valdineia Santos, tá? E o pessoal me chama de Val. E como que acontece? A gente tem esse aulão gratuito, geralmente de datas comemorativas, tá bom? As datas comemorativas, geralmente eu tenho um kit de aulas prontas para você imprimir, com atividades, com tudo que a gente vai conversar aqui hoje. E no final do aulão gratuito, isso é vendido para você. Você não precisa, não é porque você está participando da aula gratuita que você precisa comprar o kit. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Porém, aí o que eu faço? Eu deixo gratuito aqui para você assistir ao vivo, mas você não tem a gravação. Se você perder ao vivo, aí perdeu, né? Aí você precisa acessar pelo kit. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre Carnival, tá? E Carnival, ficou muito legal a aula pelo seguinte, porque o que eu vejo geralmente? Geralmente aquela festa de carnaval, o baile à fantasia que o pessoal faz dentro da escola. Só que assim, nós damos aula de inglês, certo? E nossa aula de inglês, ela tem que estar ligada, gente, com a parte. Deixa eu só avisar ela que foi para o YouTube agora. Ela tem que estar ligada com a parte cultural, o tempo todo. Veja na aba ao vivo. Então, assim, tudo o que você for fazer com as crianças, você que dá aula de inglês, seja na rede pública, seja numa escola bilíngue, não importa. Você precisa ter uma consciência que nós damos mais do que a língua, né? Quem me acompanha já há algum tempo, vê que eu falo isso o tempo todo. O inglês é uma ferramenta que você vai usar para você transmitir um conhecimento, mas ele não é o foco geral. Tá? Ele não é o foco geral. Ele é o instrumento. E você precisa estar ligado ao seu conteúdo. No caso do Carnival, o que eu vejo é o seguinte, uma oportunidade imensa da gente trabalhar a parte cultural. É isso que a gente tem que trabalhar com o Carnival. E é isso que eu quero trazer para você hoje, de uma maneira diferente. Então, mesmo que você vá fazer uma festa de carnaval, essa festa de carnaval você vai ver que a gente vai pegar por um outro ângulo, ligando com essa questão cultural, né? Então, tudo muda, todo o sentido da sua aula muda. E reforçando, mesmo que você dê aula numa escola pública, os seus alunos merecem que você traga algo diferenciado para eles, tá? Com esse outro tom, com algo assim que eles se inspirem. Eles não vão olhar mais para o carnaval, do tipo, vai lá, vai ter mais uma aula, vai ter mais um bailinho. Não, você vai trabalhar algo novo com ele, inclusive com os teenagers, tá? Eu vou estar falando também a questão dos teenagers para essa aula. Então, bora lá começar. Deixa eu colocar aqui. Agora sim. Primeira coisa que eu já vou dar spoiler aqui, que Carnival, né, na verdade, nós vamos trabalhar o Mardi Gras, né? Vocês já ouviram falar do Mardi Gras? Vocês já ouviram falar dessa expressão para carnaval? Coloca no chat para mim. Então, uma das diferenças já vai começar aqui pelo tema da aula. Ao invés da gente falar Carnival and Carnival, você vai falar Mardi Gras, tá? Mardi Gras Festival. Eu não falei isso lá nas redes sociais, porque geralmente o pessoal só fala de Carnival, era a forma de eu chamar a tua atenção, tá? Então, a gente vai ver hoje
essa diferença de Carnival e do Mardi Gras. E o Mardi Gras também é chamado de Fat Tuesday e Shrove Tuesday. E ainda tem o nome de Pancake Day. Então, na verdade, olha, carnaval lá fora. Ou você vai ver Mardi Gras, ou você vai ver Fat Tuesday, ou Shrove Tuesday, ou ainda Pancake Day. Deixa eu dar uma parada aqui só para ver aí o chat, se você já conhecia essas expressões para carnaval. A teacher Sandra diz que sim, New Orleans, com certeza. A Camila também só usa Mardi Gras, beleza. Gleice também. Lívia também. Vocês conheciam também o Pancake Day? Coloca para mim o Pancake Day. A gente vai falar dele agora. O Pancake não. Ok. Certo, Estela. Então, vamos lá que a gente vai entrar nessas diferenças aí. Na verdade, aqui, né, a gente não importa muito a diferença do nome, mas sim a questão cultural e como é que você vai trabalhar isso na sua aula, tá bom? Porque tem tudo a ver com o que a gente vai conversar para as aulas em si. Então, novamente, para quem não está acostumado, eu vou fazer um breve histórico agora sobre Carnival, e lá no final é que eu vou falar de atividades pedagógicas, que eu vou dar os exemplos que vocês estão tanto esperando, de art craft, de games, de aula lúdica e tudo mais. Mas antes eu preciso fazer um embasamento com vocês, tá? Primeira coisa, um pouquinho sobre Mardi Gras, na questão histórica, mas lembrando, essa histórica não necessariamente vai lá para os seus alunos, tá bom? Ele é mais para você e você contornar tudo isso daí. Então, Mardi Gras, ele é um evento do carnaval, né? A celebração do carnaval. Ele começa mesmo no mesmo período do carnaval, e ele vai culminar na terça-feira de carnaval para a gente aqui. Essa terça-feira, que é chamada de Shrove Tuesday ou de Fat Tuesday, que é o Mardi Gras, tá? Apesar de não ser a mesma data, o carnaval seria o período todo. O Mardi Gras seria a terça-feira em si. Tudo está ligado, gente, com a questão da primavera, da chegada da primavera, com aquele festival de Lupercalia, da fertilidade, que a gente sabe que são festivais pagãos, não sei falar não, que são esses festivais assim que não tem nada a ver com o cristianismo. Depois ele entra no nosso calendário cristão. Então, envolve muita coisa, envolve morte, envolve partes que não são legais da gente trabalhar com a criança. É por isso que a gente fica com a questão lúdica, tá? Mardi, em francês, quer dizer Tuesday, né? Quer dizer terça-feira, e Gras significa fat. Por quê? Porque depois do carnaval vem a quaresma. E, geralmente, o que eles faziam, né? Por que é Fat Tuesday? Por que é o Pancake Day? Porque é a terça-feira, antes da quaresma, que você vai ficar 40, 44 dias com restrição alimentar. E nesse dia, na terça-feira, é o dia que eles comemoravam a comilança, tá? A comer coisas gordurosas, comer carne, por exemplo, que nesses 40, 44 dias, agora não me lembro se são 40 ou 44, a quaresma, você não poderia comer esses alimentos. Então, é por isso que Mardi Gras, Fat Tuesday, Shrove Tuesday é a terça-feira de comilança. O carnaval já vai pegar o período como um todo, tá bom? Falando ainda um pouquinho de carnaval, deixa eu só ver aqui, acho que tem gente com a parte do microfone aberto, mas deixa eu ver enquanto isso. Pancake Day já ouviu, a Lívia, e a Ju não conhecia também. Mas é tudo a mesma coisa, tá? O Pancake Day, ele também está ligado com essa parte de comilança, tá bom? É a parte da comilança. Por quê? Por causa dessa quaresma que a gente vai ver que você vai ficar com essa restrição. E o carnaval não, o carnaval ele já faz parte do período como um todo. Então, no carnaval, né, ele é um festival, né, muito alegre, que fica nesse período
de sábado a terça-feira, e também vai culminar na terça-feira, onde eles comiam muitas coisas, esse fat com alimentos, como diz? Calóricos, né? Os alimentos que eles não iriam comer depois. No carnaval também, a gente também não come carne, né? Porque ele é pré-quaresma. Então, como você tinha que deixar de comer a carne, ele também vai acabar combinando com isso. Gente, eu estou deixando vocês com os microfones, por favor, mutado, tá bom? Na hora que a gente puder falar, aí a gente abre para vocês, tá? Tudo bem até aqui? Olha, isso é um pouquinho aí só da embasamento teórico dessa diferença de Mardi Gras, Shrove Tuesday, Fat Tuesday, Pancake Day e o Carnival, tá? Carnival a gente usa muito mais aqui no Brasil. Nos outros lugares você vai ver que vão usar essas outras nomenclaturas que eu falei. O Fat Tuesday, então, em francês, né, significa isso, realmente isso que eu acabei de falar, é o dia da comilança. O Pancake Day, ele já é mais conhecido na Inglaterra. Eu deixei aqui, fiz questão de deixar aqui até, né, da princesa, o pessoal correndo com a panqueca, porque eles fazem uma corrida da panqueca super divertida, tudo mais. E deixei aqui também uma fotinho aqui de um parque todo iluminado, porque vocês vão ver aqui, né, a questão do carrinho aqui de lanche, que lá fora a comemoração ela se estende um pouquinho, né? Mistura um pouquinho de circo, mistura um pouquinho do parque de brincadeiras mesmo, e essa questão lá na Inglaterra da panqueca. Inclusive, uma das nossas atividades vai ser inspirada aí na questão da panqueca. Imagina você fazendo aí uma corrida de panqueca com seus alunos, no mínimo, super divertido, né? Então, agora a gente vai ver como é que eles comemoram o carnaval, né? Além do baile, além desse festival que a gente conhece por aqui. Então, olha, basicamente, nós vamos falar de carro alegórico, a gente vai falar de festas, a gente vai falar dos parades, né? Música, piqueniques e comidas tradicionais, tá? Basicamente, o carnaval, ele é recheado com isso, além do que eu falei aí dos parques e circos, né? Geralmente, quando eles fazem o Big Parade, aí geralmente tem o parque perto, onde eles vão culminar o final da parade, muita comida. Por que da comida? Porque é pré-quaresma, tá bom? E os carros alegóricos por causa do desfile. Mas nada a ver, assim, nada perto dos nossos carros alegóricos, das nossas festas de carnaval. Então, a gente vai começar falando em New Orleans, né? Porque eu acho que é uma referência. Eu pensei aqui até em trazer como é comemorado em várias partes do mundo, mas eu acho que isso vocês podem depois, principalmente quem trabalha com adolescente, quem trabalha com as idades maiores, de pesquisar como é o carnaval em várias regiões, tá bom? A gente vai falar disso como uma das atividades. O PDF fica liberado só no kit. Tá ruim, né, Gleice, o tempo, não tem problema. Vai ficar no kit, tá? Quem adquirir o kit aí tem PDF, e aí tem tudo certinho. Para quem está na aulão ao vivo só, não é só a aula mesmo. Até aqui, gente, está tranquilo? Deu para a gente pegar um pouquinho desse embasamento teórico, que eu acho ele super importante para a gente, para você entender o contexto que nós estamos, o contexto que a gente está falando. Você ter essa questão, sabe que na Inglaterra faz desse jeito, que New Orleans faz do outro jeito. Tudo isso você traz para a sua aula de alguma maneira. E aí, se você está pensando assim, mas Val, eu tenho uma aula de 30 minutos na semana. Dá tempo, gente, dá para a gente fazer um pouquinho que você contribuir para o seu aluno, que ele, se ele souber que lá em New Orleans eles fazem, por exemplo, umas cores diferentes, que a gente vai falar agora, você já aumentou a consciência dele sobre o bilinguismo, você aumentou a consciência dele de cultural awareness, tá?
E esse é o meu objetivo hoje com você. Então vamos ver o que que acontece em New Orleans. Enquanto isso, se você quiser colocar aí no chat a sua contribuição, também vai ser muito legal do que você já conhece aí sobre o carnaval fora do Brasil. Então, em New Orleans, uma coisa também que eu achei muito interessante, né, é que o carnaval ele veio da França, né, ele veio, veio de estigma do francês para os Estados Unidos, e quando ele chegou lá, eh, a ideia era muito baile mesmo, sabe, muito baile à fantasia, aquele baile usando essas máscaras, né, e muita comilança em jantares. Então a ideia desse feriado era isso, era você pegar esse espírito francês dessa parte de comilança e baile, tá bom? Só que lá em 1827, aí começou essa questão da dança nas ruas, né? E aí eles quiseram trazer um pouquinho da França para as ruas dos Estados Unidos. Aí vem mais ou menos o que a gente conhece agora. Então eu trouxe um pouquinho aqui de fotos para vocês perceberem a um pouco da diferença, porque nós também vamos para a rua, né? Nós também fazemos o nosso desfile. Só que o nosso desfile tem um outro teor. Lá você vai pegar essa questão mais mesmo, olha, sabe? Do palhaço, do circo, do bobo, das máscaras, dos bailes de máscaras. É uma coisa um pouquinho mais refinada. Eles também têm o rei, né? O rei do carnaval, como a gente tem aqui, o nosso rei Momo, mas tem essa coisa pitoresca, essa coisa, uma outra pegada, né? Só de olhar as fotos, vocês já percebem que é algo muito diferente do que a gente faz aqui. Então, mesmo quando a gente vai falar aí de fantasias, tudo mais, para nossas aulas de inglês, seria interessante você trazer esse espírito aqui. Uma outra curiosidade é, as cores que eles usam para o carnaval são essas três, olha, o purple, o green e o gold, tá? São as três cores oficiais do carnaval. O purple simboliza a justiça, o green, ah, nossa, saiu, né? A crença, né, de você crer mesmo, e o gold para poder, tá? Então, assim, essas são as três cores oficiais do carnaval. Então, já fica uma dica aí para você de atividade. Atividade de carnaval precisa estar baseada nessas três cores: purple, green and gold. Então, essa semana, durante a semana, já vai revisando essas três cores, ou ensina uma dessas cores, por exemplo, gold. Geralmente, crianças de 2 e 3 anos ainda não aprenderam, né, o gold and silver. É uma oportunidade já de você trazer uma atividade pré-carnaval. Se não, na atividade de carnaval, você traz essas cores aí. Conheciam as cores, gente? Agora a gente já vai direto para algumas atividades, tá? Atividades que eles fazem lá. Aí a gente vai adequar essas atividades para a nossa sala de aula. Então, geralmente, o que que eles fazem? Lembra que eu falei muito de comilança? Eles têm um bolo chamado king cake, tá? Então eles comem esse bolo chamado king cake, eles vão para lanchonetes, docerias que comem esse bolo, depois você vai ver a foto, né, como que ele é enroladinho assim. Que mais que eles fazem? Já falei dos carros alegóricos, né, que são os floats. Tem a questão da fantasia, das máscaras, como a gente tem aqui, mas vejam que as máscaras são um pouco diferentes do que a gente usa no Brasil. Eles usam muito a questão do colar de pedrinhas, sabe, de beads, assim. Eles usam também, usam esses colares como nas fotos. A gente também usa isso, né? Eles jogam também, tem uma mania de jogar do carro alegórico moedas, tá? Para o povo que está assistindo o desfile. A questão das cores que eu já falei, green, purple and yellow, or green, purple and gold. Eles fazem as panquecas, né? Então, nós vimos aí a questão do concurso de jogar a panqueca para cima, fazer a panqueca, corrida de panqueca, e essa questão da comida em si. E tem também
né, para os adultos, o Masquerade Ball, também que é muito comum, tá? Que vai finalizar o Mardi Gras, vai finalizar a terça-feira e eles se prepararem para a quaresma. Eu falei muito rápido essa parte? Agora eu vou. A Fernanda disse que é nova as cores para ela. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês. Até aqui tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Porque agora a gente já vai entrar para a questão das aulas, sugestões mesmo de atividades. Marcele disse que está dando para entender. Vocês estão gostando? Vocês sabiam de tudo isso? Cadê as professoras dessa sala? Pena, né? Essa questão da chuva está derrubando muita gente. Não sabia, a Lívia também não sabia das cores. Gente, quem está no YouTube, eu não consigo ver os seus comentários, tá? Mas depois eu vejo e respondo. E os nomes, algumas coisas. Certo. Então, vamos agora para as atividades direto já, para as atividades para a sala de aula. Nós vamos agora pegar tudo isso para a sala de aula. Principalmente a questão da comilança. Por isso que no Carnival, uma das coisas que eu bato muito, da gente fazer um cooking class. Olha que coisa diferente, né? Para a gente. Que pena, Sandra, que você tem que ir agora que a gente vai falar das atividades. O cooking class, mas não cooking class que você precise cozinhar em si, né? Eu vou explicar para vocês aí. Então, olha só o que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula. Primeira coisa, se você for trabalhar, acho que eu nem coloquei aqui primeiro, mas eu deveria ter posto. Se você quer trabalhar o desfile, o parade, o ball, né, uma aula que tenha música, que tenha danças, etc. Qual que é a minha sugestão? Faça a ligação disso com as cores purple, gold and green. Faça uma ligação disso com o tipo de fantasia, com o tipo de máscara. Quando você for fazer uma máscara de carnaval, agora para decorar, não simplesmente você vai falar, vamos fazer a máscara de carnaval, que a criança vai achar que é aquela máscara que ela usa aqui no Brasil. Olha aqui a foto dessa máscara. Você vai fazer uma máscara com penas, máscaras, aí você já vai trabalhar o vocabulário do feather, e você vai trazer a cultura para eles. Então, mesmo que você trabalhe o baile em si, ou a máscara em si para decorar, já não vai ser mais do jeito que você fazia antes. Agora, ela tem a cor do Mardi Gras, ela tem o tom do Mardi Gras, ela tem a essência do Mardi Gras, tá? Culturalmente falando, na cultura americana e britânica. Então, o que você pode fazer de atividade? Então, vamos começar com um baile, né? Principalmente para as crianças maiores, por exemplo, você pode fazer um baile de máscara, sim. Só que aí a máscara, você precisava escolher algo assim, tá? Se você tiver mais de um dia de aula, as crianças podem preparar a própria máscara, podem preparar o próprio colar, né? As meninas adoram colocar contas, né? Eu acho que chama contas, esse tipo de coisinha das bolinhas aqui, olha. Não sei se vocês enxergam na primeira figura. Elas colocarem as continhas ali e fazerem o próprio colarzinho. Então, você pode ter um baile de máscaras e você pode escolher o rei e a rainha do dia, né? Então, você vai fazer isso daqui. Só que para você escolher o rei e a rainha do dia, eu vou mostrar para você um game, tá? Para você fazer isso. Mas você pode usar. Já falei da máscara, então a máscara precisa ter pena, precisa ter essas cores. Precisa não, né? Sugiro o quê? Para trazer essa questão cultural, fazer o necklace. E aí, o que você acha, depois que você fez a máscara, de você fazer um game do cantor mascarado? Como a gente tem aqui no programa de TV. Você armar aí um programa de TV e você fazer o Masked Singer, né? Vai ficar bem mais divertido, o seu baile, inclusive, né? E muito engraçado. E aí, se você tivesse tempo, né, de fazer uma máscara bem legal, de lançar isso, eu sei que a gente já está em cima do horário, mas lembro, né, esses kits que eu lanço aqui para você,
ele é eterno, eterno assim, você não precisa usar só agora, você pode usar o ano que vem, para as outras ideias e tudo mais. Ou para uma festa de carnaval atemporal. Então, assim, imagina você faz o ball, né, faz a festa, e você tem o Masked Singer. Para os alunos maiores, o que você pode fazer? Você pode estudar sobre o Mardi Gras, sobre Lent, né, a Quaresma, ou sobre o Fat Tuesday, e essas tradições ao redor do mundo. Para quem for adquirir o kit Carnival, lá eu deixo todos os links com todas essas histórias para você aplicar com os alunos, tá bom? Então, uma coisa muito legal, eu gosto muito dessa metodologia, quem já assistiu minha aula sabe disso, principalmente dos adolescentes, eu gosto que o adolescente participe da sua aula ativamente. Então, geralmente, eu gosto do Flipped Classroom, que é o quê? Você pede para o aluno ir lá, ele pesquisa sobre o assunto, vocês discutem na sala de aula e faz uma atividade. Né? Então, parte do aluno para você e não mais de você para o aluno. Isso faz uma total diferença de engajamento, principalmente com os alunos de 13, 14, 17 anos, certo? Então, vale muito, muito, muito a pena você investir nesse tipo de atividade. E o Mardi Gras, mais ainda, né? Porque nós temos diferentes culturas pesquisando, fazendo a aula de forma diferente. E aí, uma outra coisa que dá para você fazer também, que é uma coisa muito legal, é depois que eles fizeram essa pesquisa Around the World, você compara com o Brasil. Como que o brasileiro, ele comemora o carnaval e como é em New Orleans, por exemplo, como é na Inglaterra, dá uma super, super discussão, certo? Coloquem para mim, fez sentido essas atividades, essas 3 primeiras atividades? Ó, rainha por um dia, durante o seu baile de carnaval, a máscara tendo as cores purple, green and gold, e o feathers, né, as peninhas. Você fazer um contest, né, de Masked Singer, e você fazer estudo mesmo da língua, né, cultural, do que é Mardi Gras Around the World. Essas são as 3 primeiras atividades sugeridas para você. Dá para você fazer tanto com as crianças menores, quanto as crianças maiores. Eu fico muito preocupada com as crianças maiores do que as menores, porque as menores, elas entram na onda, né? Elas curtem tudo. Agora, quando começa com 8, 9, 10 anos, ela já começa a ficar mais chatinha. Então, essas atividades que você envolve eles fazendo, é muito legal. Então, imagina eles fazendo uma máscara de carnaval. Uma coisa é você pedir assim, meu filho está fazendo uma máscara de carnaval agora, né, que a professora pediu. Mas assim, é uma máscara. Agora, se você falar para ele, olha, a máscara, elas usam penas, as cores purple, green e gold. Ela tem esse formato porque lá eles fazem isso e conta a historinha de como é lá. A máscara já tem um gostinho diferente, concorda? Legal, a Lívia já vai colocar em prática aí algumas das ideias. Agora vamos para mais ideias. Como eu disse, aqui é mão na massa. Aí tem o dress up, né? Você fazer mesmo o costume. Você tem escolas, gente, que tem isso, né? Para quem não tem, vai ficar mais difícil. Mas eu tinha uma escola bilíngue que nós tínhamos tipo um camarim. E aí a gente misturava um monte de roupa, um monte de fantasia, tudo mais. Então você pode pedir para a criança ir sim, fantasiada, mas aqui você trazer também as cores green, purple and gold, e você trazer eles vestido, fazendo o costume de palhaço, um costume mais voltado porque, pelo tipo de fantasia que usa lá fora, e não do tipo de fantasia que nós usamos aqui. É uma proposta. Porém, eu sei que isso envolve custo. Então, muitas vezes, as mães não vão topar muito, né?
Então, aí você pode usar o próprio costume deles, faz o baile, mas aí usa uma máscara que tenha mais a ver com o Mardi Gras, tá? E faz a festa. Mas para fazer a festa de carnaval, de novo, inspire-se na história, por exemplo, da moeda. A gente vai ter aqui uma atividade que você vai fazer a própria moeda para jogar, que é o nosso confete, né? Que é o que a gente usa de confete. Lá eles usam moeda. Aí você vai explicar que eles jogam aquilo para desejar boa sorte para quem está assistindo o parade. Então você tem que fazer toda a contextualização. Se você vir e pedir para eles irem fantasiado para uma festa, você vai estar fazendo o que a gente sempre fez para o Carnival. Então, só reforçando para você fazer esse embasamento cultural. E se você for fazer o ball, né, se você não for fazer o parade, que você pode fazer um parade dentro da escola, envolvendo até mais salas, mas se você for fazer um ball, né, uma festa dentro da sua sala de aula, aí precisa ter a máscara, né? Precisa ser o baile mascarado. E aí eu já vejo até os adolescentes curtindo bastante essa atividade. Eles têm vergonha, né? Então é um modo de se esconder. Aí a gente pode fazer o Mardi Gras Games, a gente vai falar de alguns aqui. Você pode fazer art crafts. Os art crafts, para quem estiver dentro do kit, vai ter vários links com muita coisa legal. Lembrando que todos os art crafts, quem me conhece sabe, é para a criança fazer, não é para você fazer. É para que ela faça. Então, por exemplo, ó, se você vai fazer um necklace, igual está aqui na primeira foto, é para elas fazerem. Ó, já vejo as meninas de 8, 9, 10 anos amando fazer isso. Tá? Então, você pede o recurso para a mãe, das bolinhas, dessas cores aí, e elas fazem o próprio colar. Ou você pode fazer com caixa de sapato, você pode fazer um carro alegórico. Pode ser um carro alegórico por turma. Você não precisa pedir para cada um trazer um carro alegórico. Mas eu sei que tem aí algumas escolas que você precisa dar tarefas para nota, além de provas, né? Principalmente do Fundamental 1, que seria da primeira série à quinta série. Se você tem, você pode pedir para ele fazer um carro alegórico na caixa de sapato. Mas aí, cuidado, muito cuidado. Porque assim, ó, falando aí de art craft, né? Deixa eu fazer uma exceção. Eu tenho que lembrar em toda aula para eu reforçar para vocês. Gente, se você vai pedir uma maquete, se você vai pedir um carro alegórico, é para a criança fazer, não é para o pai fazer. Porque quando a gente chega na aula de demonstração disso, vem aquelas coisas maravilhosas. E aí, perde o sentido total do negócio. Então, é bom você sempre estar falando para o pai, não é para você fazer. Ah, vai chegar um monstrengo aqui, legal, legal, porque a gente quer um monstrengo, a gente não quer concurso de competição de pais, né? Quando a gente pede esse tipo de atividade, vira muita competição de pais e isso não é legal. O legal é a criança se divertir. Então, se você puder fazer o carro alegórico dentro da sala de aula, melhor, você pede os materiais para você fazer, parte de isopor, a caixinha, aquela coisa toda, divide em grupos, faz 5 grupos, por exemplo, faz 5 carros, por exemplo, para não ficar todo mundo amontoado numa coisa só. Faça 5 carros dentro da sala de aula, quando todo mundo pode participar e todo mundo fazer. Tá? Aí, ali sim, você pode fazer a competição. Qual carro que ficou mais legal? Qual carro que foi mais criativo? Qual carro que ficou mais moderno? Qual carro que ficou mais cultural? De uma forma, uma competição que todos ganhem, né? Então, eu posso ter ganhado porque o meu ficou mais bonito, mas o outro ganhou porque ficou mais temático. O outro ganhou porque ficou mais moderno. Tá? Então, é um tipo de competição mais saudável. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu gosto desse tipo de competição, tipo uma competição, não competição, tá? Aí, isso é na parte de art craft. E na art craft ainda tem mais alguns que eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? Agora, falando de comida. Fat Tuesday não é o dia da comilança? Pancake Day não é dia da comilança?
Mardi Gras também não é o dia da comilança? Lembra que Mardi eu não sei se Mardi fala assim em francês, né, se alguém souber falar francês, me ajuda aí com a pronúncia. Não é, terça-feira gorda? Então, a gente precisa falar de comida. Então eles fazem esse king cake, é esse daqui, olha gente, ó. Ele parece um pão meio enrolado assim, com uma cobertura por cima. Então você pode, por exemplo, ou levar algo parecido para eles provarem. Então, a sua aula de cooking class não vai ser eles fazendo o cooking class, mas eles provando o cooking class, né? Ele provando isso. Olha, presta atenção que tem as moedinhas do lado, olha, do good luck. Tem os necklaces, os beads aqui, olha. E as cores também, novamente, se repetindo em cima do king cake, ó. Yellow, golden, yellow, green and purple. Ou purple, green and gold. Ou então, você pode fazer uma panqueca. Ah, Val, eu não tenho tempo para fazer a panqueca. Então, leva a panqueca pronta e eles só decoram a panqueca, né? Mas seria muito legal você ter uma aula temática de food. Aí lá, eles têm uns outros sopões. Nossa, gente, plural para mim está sendo um caos hoje, né? Sopa que eles fazem para esse dia, mas aí já fica muito rebuscado para nós brasileiros, né? Não dá tempo da gente fazer esse tipo de aula de cooking class. Mas decorar um bolo, decorar um pancake, super, super, super possível. Se você não pode fazer o king cake, uma sugestão é você comprar os donuts, sabe, donuts, pronto. Você pega um donut normal, sem cobertura, e você leva a cobertura para eles fazerem. Que mais que você pode fazer? O projeto leitura, né, não pode faltar. Então, eu deixo uma sugestão, uma lista de sugestões sobre Mardi Gras, para que você faça com as crianças, mas como está em cima do horário, talvez não dê para você fazer o projeto leitura. Então, se você não fizer o projeto leitura, você pode fazer esse projeto da leitura usando vídeos do YouTube, né? Nós temos vários vídeos, precisa saber escolher, mas nós temos alguns que ensina sobre o Mardi Gras e tem as músicas também que ensina sobre Mardi Gras. Então, você começa a colocar a criança num mundo cultural diferente. A gente sai desse mundo que a gente está acostumado aqui de carnaval. E foi muito engraçado, porque ontem, quem viu meus stories viu que, assim, eu moro num lugar que nós temos carnaval. Eu tinha festa de carnaval aqui da minha direita, aqui na minha frente, aqui era uma escola de samba, aqui era marchinha. Muito, muito, muito carnaval. E eu estava preparando essa aula para vocês. Gente, eu comecei a entrar na história, entrar no. Eu me desliguei do carnaval. Meu marido até falou assim: ah, vamos lá ver o final da marchinha para ver quem ganhou. No início do dia, eu estava até animada para ir. Chegou no final, o carnaval para mim já era outra coisa. Então, eu acho que é isso que se você conseguir fazer isso com a criança, a gente vai ter atingido o nosso objetivo, que é trazer a cultura para dentro da sua sala de aula, independente da data comemorativa que você está fazendo, independente de ser carnaval agora. Dá certo sim, Fernanda, fazer cooking class a partir de 2 anos, tá? O que você vai mudar o cooking class para a idade é o tipo de atividade. Por exemplo, cooking class para 2 anos, geralmente eu já deixava tudo misturado e eu só levava uma colher de pau e eles faziam mix, 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 tá? Ou colocava um pouquinho só de ingrediente, só que na sua mão, e eles vão fazendo. Aí depois, geralmente eu fazia ou cupcake ou aquela cookies, né, você consegue ajudar eles também a fazer o próprio biscoitinho. Sai tudo torto, não sai nada não sai nada direitinho, mas fica lindinho. Depois, você é fairy, né, eu vou ver se eu acho algumas fotos e posto lá para você ver como que funciona. Lembrando que na aula de cooking class precisa estar usando avental, touca na cabeça, tá? Super importante. E as mãos serem lavadas antes da atividade. Então, é todo um ritual que você precisa fazer.
Então, você faz o ritual primeiro, da vestimenta do avental, de colocar o cap, né, colocar um negocinho na cabeça, vai lá lavar a mão, volta de lavar a mão, começa a atividade. Agora, quem tem muita turma muito grande, qual que é a sugestão do Cooking Class? Faça só a decoração, tá? Nesse caso do carnaval, o que eu faria? Para todo mundo, principalmente pela questão que já é na próxima semana. Eu pediria um donut para cada família levar, tá? Então, cada família levaria um donut sem nada, e eu levaria algumas coberturas com essas coisinhas coloridas da cor, e eles jogariam por cima e provariam dentro da sala de aula. Só isso. E aí eu contaria a história do King Cake. É isso que eu faria de Cooking Class. Gente, podem colocar perguntas no chat, tá bom? Olha os livros aqui. Novamente, leia-se, se você não pode fazer com livro, você pode fazer com links de vídeo de YouTube, tá bom? Eu separei alguns também. Para quem adquiriu o kit Carnival, vai estar tudo lá, tá? É só imprimir. Inclusive, a aula está pronta, tá? A aula está prontinha, na sequência certinha, com qual atividade, com tudo certinho. Inclusive, uma aula de Cooking Class. Mas aqui, ó, tem alguns livros para futuro, de repente você trabalhar isso com mais atenção. Tem um que é sobre o Mardi Gras mesmo. Depois tem esse da Jenny Giraffes aqui. Tem do Gaston Goes to Mardi Gras. Tem vários livros muito interessantes. Na plataforma tem mais livros indicados. Aqui eu trouxe só uma amostra. E músicas? As músicas, não sei se vai funcionar aqui. Será que vai? Deixa eu tentar. Vamos ver se funciona. Só para vocês verem. Espera aí que eu vou colocar o som para vocês. Para quem é Fairy, está tudo liberado já está na plataforma. Você tem o kit lá dentro da formação. Para quem não é Fairy, nós vamos ter uma promoção essa semana. O kit vai sair de R$ 47 por R$ 17,00. Pode sim, Elaine, fazer com turmas de 8 a 10 anos, muito melhor, inclusive, né? O Cooking Class eles amam. Eu vou colocar agora, acho que vai funcionar o vídeo que eu separei para vocês verem. E aqui, percebam que eu vou trabalhar bastante a questão de TPR e a questão da história, tá? Olha aí. March, oh, let's all march together at the Mardi Gras parade. Oh, everyone can slide, slide, slide. Deixa eu parar aqui, ó. Veja que nesse da música, eles estão fazendo, né, um march, né, slide, completamente TPR. Então, imagina você colocar essa música e fazer um big parade com eles, marchando, fazendo toda a movimentação da música. Então, eu amo. As crianças menores vai adorar. E tem também sugestão de música para os maiores, gente. Eu acho que eu não trouxe aqui na apresentação, mas eu vou falar daqui a pouco para vocês. Dos maiores, ficou fantástico também a ideia. Pensei principalmente quem dá aula online. Então, abuse do TPR. Vamos ver a outra música que eu separei aqui. Tá dando para ouvir? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Dancing at the Mardi Gras aqui again. Oh, let's all dance, 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 dance. Let's all celebrate together. Let's all dance at the Mardi Gras. Come on now. Oh. Novamente.
nada de sambão, né, durante a sala de aula na sua festa de na sua festa de carnaval, né. Você viu que a musiquinha praticamente não tem nada a ver, nada, nada, nada a ver, certo? Querem falar alguma coisa por enquanto? Deixa eu ver pra onde que a gente vai agora. Bora. Ah, eu coloquei sim para os maiores, era isso que eu ia falar, sobre música para os maiores. Vocês sabem que as crianças maiores não gostam, né, muito de cantar música, não mais. Mas agora eu quero falar com crianças de 12 anos, pode ser até de 10 anos também. Imagina você pegar a questão do carnival e você trabalhar o jazz, né. Jazz não é muito conhecido pra gente aqui no Brasil. Então você pode usar o site do Lyrics Training para essa atividade. Então eu separei lá dentro uma música do Louis Armstrong, tá, então dá para você fazer toda uma contextualização, o que que é o jazz, como que é esse ritmo e tudo mais, e ensinar a música para eles. Eu sei que, assim, é algo que eles não estão muito acostumados, mas se você fizer um bom embasamento, eles vão adorar, porque está tudo ligado com a cultura, gente, é esse o ponto. Se você pega isso, você transforma a sua sala de aula. Aí separei uma outra música também desse professor Longhair aqui, que é uma música que dá para fazer dança, tá. Aí é uma dança mais ligada com meninas, tá, se a sua se principalmente se a sua sala tiver mais meninas, funciona bastante, e dá para você fazer um projeto interdisciplinar com o professor de dança. E a última é sobre New Orleans, tá. Esse é They All Asked for You. Essa música, se você não for fazer a música em si, seria muito legal você conseguir fazer a letra dela. Você trabalhar, lembra que eu coloquei lá, de você estudar com os maiores a história do Mardi Gras e tudo mais, aquela coisa toda? Então você pode usar a letra dessa música como embasamento e depois você conta que é uma música, no final você coloca e se diverte com ela também. Mas se não quiser trabalhar a música, você pode trabalhar a letra dela. Gente, vai me contando aí, gostaram? Estão gostando? Tá todo mundo muito quieto nesse chat. E aí chegou o Pancake Day. Vai colocando o que que você mais gostou aí, por enquanto. O Pancake Day, você pode fazer aula, né, do pancake, com certeza. Se você não puder fazer uma panqueca, você pode você pode decorar a panqueca. E se você não pode fazer uma panqueca de verdade, por que não fazer uma panqueca de EVA, ou uma panqueca de cartolina, uma panqueca de algum material que você possa usar dentro da sua sala de aula? Porque eu sei que tem algumas escolas, por exemplo, que não pode usar o EVA, mas você pode usar qualquer outro material. E aí você faz, pede para eles levarem, por exemplo, uma frigideira e você faz aí a corrida da panqueca. Então dá para você unir tanto o art craft, quanto a corrida, quanto a questão da cultura, e ainda você conta sobre a história do Pancake Day, né. Então essa é a minha sugestão para quem for querer trabalhar o Pancake Day, que é uma tradição inglesa, tá. E aí, ainda dentro de Pancake Day, você pode fazer um memory game. Para quem tiver o kit, né, eu fiz o memory game, está aqui embaixo, olha, você pode ver que ele está aqui bonitinho, usando as cores, mas você também pode fazer de papelão, assim, ó. Então você pode fazer o papelão, leva o papelão, faz de conta que é um pancake, você trabalha, por exemplo, formas geométricas, ou aqui você pode trabalhar letras, você pode trabalhar animals, você pode trabalhar o que você quiser de tema aqui dentro. E aí você faz a panqueca e ainda faz a corrida da panqueca, tá. Uma outra coisa que você pode fazer, você pode embaralhar ela, fazendo o jogo da memória mesmo, ou você pode usar tipo um pegador,
sabe pegador de escumadeira? Aqui na minha cidade a gente chama de escumadeira. Pede para todo mundo levar uma escumadeira ou levar aquele mata-mosquito e você faz uma competição, quem é que consegue virar a panqueca. É uma atividade super divertida. E uma coisa importante que eu falei, sobre você colocar ou forma geométrica, ou animals, ou letras, ou tudo mais. Vamos supor que você trabalha com livro, e o seu livro está pedindo para você trabalhar com animals, tá? Então, não dá, você fala assim: "Val, eu tenho que cumprir o livro, eu tenho que falar sobre animals, não vai dar para colocar aula de carnaval aqui". O que que você faz? Você faz a aula do Pancake Day, junta o carnaval e coloca os animais ali dentro, em cima da panqueca, entendeu? Aí você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Gostaram da ideia da panqueca? Ai, tá travado aqui para mim. Não consegui ver o chat. Deixa eu ver se ele abre agora. Fernanda tá gostando, Marcele também, Elaine também, Lívia também. Muito bem. Gente, esse de virar panqueca, o utensílio, é muito engraçado. Aliás, se você ainda não tem um mata-mosca, você precisa ter um mata-mosca com você. O mata-mosca, vocês sabem o que é mata-mosca? É tipo um negócio assim de jogar assim? Dá para fazer várias atividades com esse negócio. Uma outra coisa que você pode fazer, você pode levar também uma frigideira e você treinar essa questão, né, do flip the pancake. Esse negócio do flip the pancake, gente, pode parecer só diversão, mas você está trabalhando coordenação motora da criança, além da diversão, tá? Outra coisa que você pode fazer é você pegar, né, do chão, você vai colocando lá quantas panquecas elas conseguem fazer. Você pode fazer também um review de numbers, de counting, né? Elas contando quantas panquecas elas conseguem colocar dentro da frigideira ou quantas panquecas elas conseguem virar. Então, aí, para ela virar, a sua panqueca precisa ter 2 lados, né? Uma com algum vocabulário que você esteja trabalhando e uma sem nada. Então, você pode fazer a regra. Aqui é livre, né? Dá para fazer bastante regrinha. Como eu disse, numbers, dá para você também revisar numbers. Você pode colocar as panquecas na parede, como está aqui, olha, e você trabalha cores e trabalha numbers do mesmo jeito. E aqui, o segredo é você dar a direção. Tipo assim, Maria, ok, toss the ball at the number 1, ou então at the blue pancake. Aí depende do que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar cor, se você quer trabalhar número, ou se você quer trabalhar qualquer coisa. Mas toss the ball to the number 1. Então, olha, ela está fazendo coordenação motora de jogar, ela tem que estar atenta ao color purple, ao number 1, e ela ainda tem que conseguir acertar, né? Então, você está trabalhando muitas coisas ao mesmo tempo. A Elaine diz que está trabalhando food na segunda turma, numbers em outra. Então, você pode fazer review de food, né? Usando a panqueca. Usando, por exemplo, essa última atividade aqui que eu acabei de mostrar, ó. Também dá para fazer aqui. É super, não é caro, é divertido. E durante essas atividades aqui, gente, eu ainda sugiro que você coloque uma música no fundo, que seja a música de Mardi Gras, né? Que não seja uma música de carnaval que a gente está acostumado no Brasil. O Decorate Pancake, né? Você pode fazer isso de verdade, como está aqui na foto, né? Aí aqui você trabalha frutas, você pode trabalhar healthy food, unhealthy food, você pode trabalhar, nossa, muita coisa. Se você for fazer a decoração, você pode fazer a decoração de panqueca também, de mentirinha. Tinha muitas escolas que não dava para eu fazer, por exemplo, às vezes era sala muito numerosa. Então, o que que a gente fazia? A gente fazia o pancake, né? Então, a gente trabalhava a coordenação motora deles cortarem a própria panqueca, e eles cortando a própria panqueca, já estava trabalhando a coordenação motora deles. Então, a panqueca também não ficava redondinha, tão bonitinha como está ali. E aí, eles tinham que cortar as frutinhas,
tudo, aí a gente revisava o nome das frutas e eles iam decorando a panqueca de mentirinha. Também você pode fazer isso. Eu acho que ideia aí para fazer algo diferente tem bastante já, né? Ai, meu Deus, por que que não vem? Ah, pera. Aí, conforme você for fazer o da panqueca, existe uma rhyme, tá? Que é essa rhyme aqui, olha, que você pode usar. Shrove Tuesday, when Jack went to plow, his mother made pancakes, she didn't know how. Went to plow. She tipped them, she tossed them, she made them so black, she put so much pepper, she poisoned poor Jack. Tá? Então, você faz uma rhyme aqui também junto, e você pode ensinar essa rhyme. Aí, dependendo da idade da criança, você pode fazer isso de forma rápida. Você pode fazer enquanto uma turma vai falando uma parte, a outra vai fazendo a outra parte. Você pode trabalhar esse rhyme, para gravar, para mandar para os pais, porque lembra, a gente também tem que ter um engajamento com os pais sempre. Então, você pode pegar essa oportunidade de engajamento com pais, com a sua diretora, tudo mais, enquanto eles estão fazendo a atividade de pancake. Essa pancake de mentira, você pode fazer até em cartolina. Ela pode ser até molenguinha. Eu fazia em cartolina, depois eu colava, sabe, num papel mais grosso. Mas geralmente eu fazia em cartolina mesmo. Aí eu cortava as bananinhas, pedia para eles colorirem a banana de yellow, o moranguinho, quando eu fazia de fruta, ou se eu estivesse fazendo com formas geométricas, eu fazia o olhinho da panqueca como triângulo, o retângulo era a boquinha, como se fosse um robozinho, e pedia para eles colarem. Aí eles colavam e levavam para casa. Só que antes de levar para casa, eu fazia a corrida da panqueca com eles, tá? Para ser mais divertido. Como eu disse lá na aula de cooking class, você pode fazer donut, né? Mini donut king cake. Você pede o donut e você faz essa cobertura com eles na sala. Às vezes não vai dar para você fazer, por exemplo, chocolate. O chocolate até dá. Você levar um chocolate derretido e aí eles colocam, né, esses sprinkles assim em cima. Ou você pode até fazer com aquela aquela coisa branca, esqueci o nome, mas você coloca por cima assim e joga as coisinhas coloridas, tá? Se você for fazer isso com bebês de 2 anos, você pode fazer, coloca dentro de um plastiquinho apropriado para cada idade, tá? Bem pequenininho, eles levam para casa. Agora, falando sobre games. Mas antes da gente entrar nos games, quero ouvir de vocês agora. Pode, Lívia, pode usar a caixa de sapato, pode usar EVA. O EVA é o melhor, mas tem escola que não deixa usar EVA não mais, né? Então aí fica complicado, né, usar o EVA. Deixa eu ver aqui. Aqui ainda usamos, beleza. Querem perguntar alguma coisa? Porque agora a gente já vai para a finalização. Nós vamos falar dos games agora, tá? Que você pode fazer. Então, a ideia do Carnival é: você começa a sua aula, dá um embasamento cultural, faça uma atividade lúdica, ou seja, de movimento, seja em poesia, seja com música, seja com game usando o TPR, e termina com art craft, como uma máscara mesmo, se você for fazer o baile, ou com um pancake que você for fazer, ou com alguma outra atividade que você escolha, tá? Mais ou menos a sequência é essa. Agora, que games que você pode usar, então, durante as aulas? Então, vamos lá. Ideias de games. Hum. Para Mardi Gras, você pode fazer uma lixeira sensorial, tá? Então, a lixeira sensorial, você coloca bastante areinha, bolinha,
coisas geladas, mais quentinhas, tudo mais. E aí você coloca dentro uma máscara, um colar, pena, itens do carnaval. Aí você tampa o olho da criança e a criança tem que adivinhar o que que ela está pegando. Então você pode trabalhar também nessa lixeira sensorial o vocabulário que você está, trabalhando. Então, se você está trabalhando, por exemplo, feather, os squares, os triangles, você pode colocar tudo ali dentro e a criança tem que adivinhar e fala o nome in English para você. Se ela falar em português, você também considera certo, tá bom? Ela fala em português, você vai lá, repete em inglês para ela, e aí faz o sanduíche. E aí você pode colocar uma regra para os maiores. Quem adivinhar mais itens vai ser o rei ou a rainha do baile, se você for ter o baile. Geralmente pede para eles irem, né, vestidos com costumes também. Ou então, se você não quiser fazer uma competição assim, você pode levar candies, né, balinhas, tudo mais, se a escola permitir, e você vai dando prêmio para a quantidade de coisas que ela vai adivinhando, né. Mas aqui o segredo é a lixeira sensorial, né. É demais isso aqui e eles se divertem pra caramba. Você pode trabalhar color mixing, por que não? Você está trabalhando, né, com novas cores, o green, gold and yellow lá oxe, o purple. Então você pode separar algumas tintas e você deixa as crianças fazerem variações de cores. Que cor será que dá o dourado com verde? Não sei. Você vai fazendo descobertas com eles, com as tintas, ou com massinha mesmo também dá para fazer, se você não quiser fazer com tinta, porque faz muita bagunça, tá. E você pode fazer nesse color mixing com os maiores, principalmente fundamental, que é de primeira série até a quinta série, por que que você não faz um mural grande com esse color mixing, tipo uma obra de arte, né, aquela obra de arte bem confusa, com muitas cores, com os desenhos que eles fazem com a mão, tudo mais, e você depois expõe isso para a escola. Uma aula completamente diferente de Carnival, tá. E tem tudo a ver com Carnival. Lembrando, para fazer o color mixing, tem que ter dado aula do carnaval, tem que ter explicado tudo isso. E depois, inclusive, você pode, com esse mural, pedir para as crianças explicarem na escola, para quem não faz o bilíngue, por exemplo, explicar, dar uma aula sobre Carnival, como é o carnaval, em outros lugares do mundo, né. O mais legal é eles compartilharem isso. Você também pode fazer o What's Missing, né, então, apesar das cores, ser roxo, verde e amarelo, você pode colocar várias coisas, várias moedas coloridas, na frente, ou a próprio pancake, né, com aquelas atividades, e aí você pede para eles fecharem os olhos, e você tira uma e pergunta para ele: "What's missing?", e eles têm que dizer qual a cor que está faltando, ou qual o objeto que está faltando, ou qual é a figura do pancake que está faltando. Então vamos supor que no pancake, você tem o leão, você tem o macaco, você tem a vaca. Aí você tira um, ele tem que adivinhar quem é que está faltando do animal. Então aqui você pode trabalhar realmente o vocabulário que você está fazendo. Ou você trabalha só as cores, tá? Você pode fazer isso também com os colares que eles fizerem, tá? Por exemplo, vários colares de várias cores, e você pergunta. Aí, que mais que você pode fazer de brincadeira? Você pode fazer pratos, né, de papel, ou você pede prato de papel pronto, para eles levarem, com as cores do carnival, e você faz, competição de jogar pratos, sabe? Então você vai jogando lá, você coloca uma linha e você faz eles jogando isso. Mas primeiro também você pode decorar o prato, você pode fazer um monte de coisa, ou então primeiro você joga o prato e depois você decora ele, colocando uma das cores lá. Depois você pode também, durante o parade, né, você fazer aí um desfile de fantasias, e nos desfiles de fantasias, eles jogarem esses pratos
como se fossem as moedas coloridas para quem estiver assistindo, né? Falando que isso é de boa sorte. Então, pelo menos você não faz isso, você não faz, por exemplo, só um desfile por si só, né? Você incrementa esse desfile com esses pratos, tá bom? No quesito pratos para ser jogado, você precisa ver o peso, tá bom? Para que ele consiga aí fazer esse arremesso de pratos. Depois você também pode fazer o gumbo soup. Gumbo soup é tradição também, tá? Mas antes de eu falar disso, querem perguntar? Marcele perguntou se esses são mais para os maiores. De jogar prato, Marcele? Não, pode fazer com os menores. Vira uma bagunça, mas é bem, bem interessante. Você faz assim, você faz uma lista e você faz para ele, vamos ver quem que joga mais longe. Aí você pode trabalhar a ideia de longe, de perto, sabe? E a coordenação motora. E para finalizar aqui, olha, esse gumbo soup, ele é um prato, tá? Ele é um prato tradicional, mas assim, eu não trouxe como ideia de cooking class, porque já é muito, como diz? Muito complicadinho para fazer. Mas você pode fazer ele de mentirinha. Você coloca, né? Você pega uma panela grande ou um vidro, não vidro, né? Mas uma jarra grande assim, e você começa a trabalhar os opostos. Um dos temas que a gente trabalha com crianças são os opostos. Então você coloca lá o para cima, para baixo, na frente, para trás. Antes de trabalhar isso, faça o game, né? Up, down, front off, behind. Você vai fazendo isso no TPR. Depois eles colocam tudo dentro desse local e eles têm que fazer a correspondência dos opostos, tá? Eles têm que, por exemplo, pegar e colocar um do lado do outro. Ou ele pode fazer pescaria também. Você pescar, ele vai lá dentro da panela grande ali, aí ele pega da panela grande o para cima. Aí o outro tem que ir lá na panela grande e achar o para baixo. Você pode fazer também a corrida, né? Aqui, meu Deus, o que eu fiz? Aqui você também pode fazer uma corrida assim, por exemplo, um aluno, aí isso com os maiores, tá? Um tem o up, né? Um flashcard com up. Aí, quem tem o down, aí ele fala up, aí o outro vem down e vem correndo e fica do lado dele. Aí você fala black, aí o outro vem white, e aí você vai fazendo um joguinho com eles. Também muito legal fazer esse jogo. Se você não conseguir fazer isso correndo, você pode fazer também em forma de memory game, né? Você pode colocar assim, um faz um calling, né? Se eu faço assim, você distribui as cartas como se você distribuísse os flashcards como se fossem cartas, uma outra variação. Aí eu olho minha carta, né? Aí você fala, Val, começa. Aí eu, up, só que eu não mostro. Up. Aí alguém tem que se pronunciar, down. Se não, aí ele fala, up, e aí ele mostra o flashcard do up. Aí o outro vem down, aí ele fica do meu lado. Aí vai fazendo isso em círculo e você vai trabalhando os opostos, né? Os opposites, que são tão difíceis da gente trabalhar. Mas lembrando, trabalha no TPR primeiro, depois você faz isso. Gostaram dessa? Já está acabando, tá, gente? Depois você pode fazer o musical bottles, que você vai fazer realmente você vai fazer realmente uma garrafinha sensorial, né? Com várias moedas, arroz, pedra, que você coloca aqui e vai virar um chocalho, um tipo de um chocalho. Você vai fazer um instrumento musical mesmo, aí você deixa as crianças decorarem as garrafas, e aí você cai no carnaval, né? E ainda dentro de garrafas, você também pode fazer o Discovery Bottles, que é uma experiência de ciências, de você misturar o óleo com água e as cores coloridas, né? Com mel. Você vai ver que eles misturam, vários tipos de cores,
Aí você pode colocar necklaces ali dentro, coisas coloridas, e ele vai ficar virando de cabeça para baixo. Essas garrafas é legal para fazer experiências com os maiores, e com os menores eles ficam, encantados com esse tipo de coisa. E o legal é você decorar a garrafa. De novo, você não vai fazer a garrafa por fazer a garrafa, tá? Você vai trabalhar as cores, por exemplo, do carnaval, né? Aí você trabalha as 3 cores e termina a atividade com esse art craft ligado com isso. Gente, tudo tem que estar ligado uma coisa com a outra. Por mais que eu esteja dando aqui ideias de art crafts para vocês, ela precisa estar ligado com a aula, né? Para quem estiver trabalhando letters, você pode fazer um cartaz grande também, e você coloca o fundo da letra lá, tipo uma sombra da letra. E aí você faz também, né, uma panela grande, você coloca todas as letras ali de EVA ou qualquer outro tipo de material, e a criança ela tem que pegar com a concha a letra. Aí ela pega essa letra, ela vai lá no cartaz e ela cola a letra em cima do setinho. Então, por exemplo, peguei a B, aí ela vai lá e coloca a B lá. Lembra o vídeo que eu deixei ontem no grupo? Sobre phonics? Você pode trabalhar phonics aqui, se você quiser, ou você pode trabalhar o próprio The Alphabet, né? B, aí ela vai lá. Ou você trabalha o phonics assim, e você coloca. Você pode colocar tanto o cartaz na parede, ou você pode colocar no chão, e a criança vai colocando ali. Dá até para fazer competição com as crianças maiores, com as menores não. Outra coisa também, você pode trabalhar aqui, me veio agora na cabeça, a palavra carnival, né? Então aí você coloca lá. Ou você pode trabalhar o nome dela, ela tem que caçar o nome dela, né, achar as letrinhas ali. Ou só o primeiro nome, tudo mais. Aqui vem, ó, um exemplo, né, do float, que é o carrinho alegórico, ó, super simplesinho, com papel higiênico, com caixinha de papelão, e depois muitos papeizinhos amassados, e tinta. Então, estamos trabalhando aqui coordenação motora, estamos trabalhando as cores, estamos trabalhando trabalho em equipe, né? Porque você pode fazer isso não individualmente, mas você faz isso em equipe, fica super legal. O chapéu já é algo mais, você vai trabalhar shapes, mas é algo assim que ele vai levar para casa, né? Já não é muito da minha linha gostar de fazer esse tipo de atividade, porque eu acho que aqui na atividade do chapéu se perde um pouquinho, tirando a coordenação motora, que é legal de fazer, e o trabalho das cores. Olha esse que incrível, você fazer um costume com as mãozinhas deles, né. Isso aqui para crianças pequenas. Olha, você trabalhar isso, vai ficar fantástico. Hum. Você pode trabalhar aqui também a questão do pezinho, né. Pode ser em pé também, pezinho. Aí, lógico, registra, manda para casa, faz o vídeo. E aí é uma aula divertida, é só pela diversão. Você está trabalhando cores, né, os colors, mas a ideia principal, o objetivo principal é a diversão. Aqui nos palhacinhos do lado, você pode trabalhar feelings, né, do happy and sad, né? Aí você trabalha happy and sad, trabalha colors, e aí você faz, eles desenham, né, o happy. Aqui já dá um trabalhinho também um pouco maior, porque os menores você vai precisar levar isso pronto. Agora os maiores já conseguem fazer tudo isso, você deixa só pré-pronto e dá para fazer. Ou eles até recortarem. Para quem tem escola bilíngue, que tem 5 aulas na semana, aí um dia faz o chapéu, outro dia faz o rosto, outro dia faz o cabelo, sabe? Tá super tranquilo para fazer. Essa atividade aqui achei fantástica do palhacinho, olha. Novamente, veja o palhaço, né, sendo ligado com a questão cultural do costume, sendo diferente. Então, você pode recortar e levar recortado, e eles têm que montar. Então, na hora que eles têm que montar, eles têm que ter essa noção, a cabeça vem em cima, o corpo vem embaixo, qual a mão direita, qual a mão esquerda, e deixa eles montarem aí, usando, você deixa um palhacinho no fundo, como exemplo, e eles têm que colar, recortar e colar.
Aqui a máscara, veja a parte do feather, né? A questão da... Esqueci feather em português. Da pena. E aqui os dots, né? E aqui nos dots e os colors. Então, aqui você trabalha coordenação motora, gross and fine motor skills, e trabalha pena e colors, né? E fica uma coisa assim, é uma máscara simples, mas agora essa máscara tem que estar ligada lá, lembra a festa dos mascarados? Porque lá eles têm festas mascarados, e não com o carnaval daqui. Esse do palhacinho para tirar foto, achei fofo. Quem tem essa habilidade, porque nem todo mundo tem essa habilidade para fazer, faça isso, né? Fica, tira, aí você pode mandar essa foto com Você pode mandar essa foto, gente, com um pedacinho de papel assim no sulfite, com a história do carnaval, como é o carnaval lá fora. E aí você explica para a família como é. Por isso que é o palhacinho. Por isso que não é uma outra questão. A Thaís está perguntando, que está fazendo Valentine, será que dá tempo de colocar Carnival? Dá, Thaís. Porque o Carnival você pode fazer uma atividade só. Você pode só contar a historinha, por exemplo, com o YouTube, tá? E aí você faz, por exemplo, uma máscara e brinca com a máscara. Você escolhe uma atividadezinha só. Mas depende de quantas aulas você tem, né? Aí aqui no palhacinho ainda, olha os pomponzinhos, né, de colar. Você está trabalhando o circle. Peraí. Pode trabalhar happy and sad. E aqui está trabalhando também coordenação motora. Olha, de novo, a pena aqui presente. Olha o cone. Então, dá para você trabalhar muita coisa aqui, se você quiser. Ou simplesmente você ligar a história do palhaço com a cultura do carnaval. E eram essas as atividades que eu tinha proposto para vocês. Agora, eu gostaria que vocês abrissem as câmeras e a gente conversar um pouquinho sobre o que vocês acharam dessa aula. Quais foram as ideias que vocês tiveram? Se fez sentido para você a gente não trabalhar o carnaval aqui, o carnaval temático brasileiro, e sim o carnaval temático around the world. Vamos abrir câmera, meninas? Ai, Thaís. Olha o pimpolho da Thaís. Quem mais, gente? Vamos lá conversar um pouquinho. O que vocês acharam? Gente, eu adorei. Eu tô assim, fazendo janta, olhando ele, participando da aula. Perfeito. Isso aí. Eu adorei as ideias. E o legal é que são ideias que são coringas, né? Você pode usar nessa temática, mas durante o ano, né? Verdade. Verdade. Muito bom colocado. É verdade. São atividades que você pode usar, se você estiver usando Gold, por exemplo, que você queira, né? Ensinar. Oi, Ju. Se você quiser ensinar Gold, por exemplo, né? Você pode lá na frente falar do Carnival. Né? Você não precisa fazer o Carnival agora. Oi, Lívia. E aí? O que vocês acharam? Eu amei a ideia de decorar pancake e vou fazer. Achei super bacana a corrida do pancake, a gente ensinar isso para eles, essa cultura, e vai ser legal para fazer dessa semana. Gente, a corrida do pancake, Lívia, é tão engraçado. Vai ser tão engraçado. É muito legal. Porque você pode colocar também, tipo, corrida do saco, sabe? Colocar umas coisinhas para os maiores, por exemplo. Colocar umas limitações maiores. Então fica muito engraçado. A Elaine, que dá aula para os maiores, Elaine. Você está mutada. Gostei bastante, Paulo, das ideias. Porque Cheguei dá, né? atrasada, mas consegui pegar. Porque principalmente as crianças maiores, às vezes a gente fica, né, travadona lá, né? O que eles vão gostar? Que não sei o quê, isso é Fica. chato, tarará. Tem super. E então eu priorizei bastante essa questão, sabe? Gostou, Ju?
Cadê a Fernanda que queria aula de carnaval, porque queria aula de carnaval? Quem mais, gente, quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Oi, Val, tô aqui, só olhando. Fer, você gostou da aula de carnaval? Você estava ansiosa para a aula de carnaval? Sim, tava, porque eu tava sem as ideias, né? Já é para me colocar no planejamento da próxima semana. E aí você veio com um monte de ideias que eu acho que nem se eu quisesse fazer tudo eu ia conseguir, mas vamos É, lá tentar. não, mas a Pelo ideia é menos você ter um acervo, né? as que eu gostei mais, né? Que dá para trabalhar com os pequenos, atividades sensoriais. E a questão daquele do palhacinho também, né? Com as mãozinhas, eles gostam bastante. E aí eu vou adaptar as que mais der certo, né, com as minhas turmas, já tenho as ideias, já tá tudo pronto. Muito bom. Essa é a ideia, né? E aí, novamente, né, para vocês que têm acesso ao kit, o kit tem tudo pronto, tá? A única coisa que o kit não tem é o molde dos art crafts, lá não tem, mas tem o link da onde eu tirei a ideia do art craft. Então, lá no link, vocês conseguem baixar. A maioria eu peguei tudo gratuito. Não peguei nada que seja pago, porque eu sei que ninguém vai ficar investindo dinheiro aí na questão de art crafts, né? Então, vai ter o link lá para vocês, muitas ideias, muitas, muitas, muitas. E como a Thaís falou, do tipo, que se você não usar agora, você pode usar depois. Se você for trabalhar o Purple and Gold depois, tipo, chama de volta a ideia do Carnival, né? Tipo assim, olha, no Sim. Carnival lá, a gente faz isso, não precisa ser esta semana em si. Dessa Então, semana, pode falar, Fernanda. não, que você estava falando aí eu lembrei das ideias do Valentine's, né, que eu apliquei hoje, comecei hoje e amanhã a gente vai concluir. Então, assim, dá para fazer muita coisa mesmo, em outras, em outras aulas mesmo, né, que não sejam Sim. temáticas, dá para fazer as ideias. E Todos aí eu fiz eles. aquela do livrozinho, aí eu não tinha o livro, né? Coloquei os videozinhos, mas as crianças amaram. Aí amanhã a gente vai fazer o Jura? Aí depois craft, vocês né? precisam me contar isso, me marcar isso nas redes, né? Porque eu Ah, faço as ideias, eu trago todas as ideias aqui. Aí vocês fazem e não me contam. Aí eu fico aqui, eu quero ver. Porque realmente o livro é assim, na minha concepção. A gente devia ter projeto de livro todo mês. Todo mês. Mas não dá, né? Quantidade não dá, é um monte de coisas aí que não dá. aham. Mas você pode Inclusive, adaptar com o YouTube, ué. isso, eu tentei comprar o livro, né? Mas não sabia que não ia chegar a tempo e também quando eu vi o valor era outro valor, não era o que estava lá, né? Sim. Aí também, assim, realmente não compensava no momento. Mas com o vídeo também dá super ajuda, porque você pode passar as histórias, né? E aí você faz a contextualização, já que, por exemplo, os meus são muito pequenos, eles não entendem muito, e aí eu faço a contextualização, vou explicando o que está acontecendo e eles amam. E isso dá um resultado a longo prazo, gente, muito bom, viu? Muito bom. A longo prazo, essa questão de vocês colocarem, eu tô vendo Thaís com o filhote pequenininho, Thaís, põe YouTube, põe a história em inglês. Essa imersão, eu falei muito disso no Teachers Rumo à Fluência. A imersão passiva, ela é, às vezes, mais importante do que a sua imersão ativa, que é você estar em volta de sons, você estar em volta dessa cultura. E quando criança, como eles, né, até 6 anos, eles não têm essa divisão direita e esquerda aí, o que acontece? Eles absorvem igual a esponja. Tudo que você fala para uma Exatamente. criança, ele absorve, seja de bom, seja de ruim. Também tem essa questão. É por isso que a gente tem que tomar cuidado como fala com uma criança. E é por isso que eu falo que o inglês, ele é o instrumento. Você tem que ter muito mais habilidade de como trabalhar com criança do que falar inglês fluente. O inglês fluente é um veículo. Então, Val, é só uma dúvida em relação à contextualização por exemplo, do tema em si, que eu senti dificuldade, por exemplo, em relação ao Valentine's, né? Para situar eles, né, assim, nessa temática, já que eles são tão pequenos, eles não entendem, né, o contexto. Então, assim, quando eu comecei a falar,
eles não deram muita bola, né? Não prestaram muita atenção, mas aí quando você vem com as histórias, com as músicas, com uma musiquinha que eu fiz lá com os movimentos, né? Aí para ensinar o vocabulário lá da lição que você postou lá, e aí eu vi que realmente chamou a atenção deles. Se você ficar falando só em relação Não vai? Não. assim, o sentido das coisas não te ouvem muito, Criança, mas aí essa é quando uma você... ótima, essa é uma ótima pergunta, porque a criança, ela é visual, né? A maioria, assim, gosta, e sinestésica, né? Porque ela gosta de pegar muita coisa. O que que você faz? Por exemplo, no carnaval, para chamar atenção. Fez lá a rotina, entrou na parte da musiquinha, dançou, beleza. Foi para o circle time, você pega uma máscara, mas uma máscara bem do tipo que a gente viu, com pena, toda decorada. Você vai fazer a sua máscara, é a sua. Você põe no meio do círculo. Você tira já do Magic Bag e põe lá. Who knows what we are going to talk about? Ali já vai falar carnaval. Ali você já puxa. You know that carnival in the United States, we see something different. Let's watch a video. Ou então, você vai contando a história. Eu pego o livro e começo a contar. É assim que você faz. No Valentine's Day, você pega um cartãozinho com coração, bem coisa, e coloca ali no meio. Você tem que ter alguma coisa visual. Se você ficar só falando, aí ele não faz. E toda a história tem que estar com flashcards, né? Praticamente, cada palavra que você falar, um flashcard. Mais alguém, gente? Então, vamos para a nossa fotinho? Eu Oi? Oi, Ju. gostei muito, Paulo, do tema, né? Aproveitando assim rapidamente, o do Valentine's também vou fazer essa semana, e Você o do gostou do Carnaval Valentine's? dá até para a gente trabalhar, mesmo que não seja, né, assim no inglês, trabalhar o circo, né? Essas atividades que você colocou para trabalhar o circo em inglês, né? Palhaço, as cores, e mandar para casa também um palhacinho com aquelas fitinhas, para os pais verem também, né? Tem um engajamento para eles verem trabalhando aquela foto do palhacinho com o rostinho deles. Eu gostei bastante. Dá para a gente trabalhar, como a colega falou aí, não só o carnaval, mas para trabalhar o ano todo, com muitas outras datas que a gente pode ir acrescentando aí. É o mais importante. Muito bom mesmo. E assim, Ju, você colocou uma coisa também muito importante, sempre o engajamento dos pais da escola. Nada do que vocês vão falar, fazer, nada. Vocês, quer dizer, tudo que vocês vão fazer dentro da sala precisa ter registro. Precisa mandar alguma coisa para casa. Porque senão, vira uma aula divertida só. E aí, você não vai ser reconhecida como uma fairy teacher. E aí, você vai continuar ganhando pouco, né? Então, se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa falar isso. A Tati tá dodói hoje, não vai conseguir abrir câmera para tirar foto. Mas quem mais? Gente, vamos abrir, então, as câmeras para a gente tirar a nossa foto e... Deixa eu soltar o cabelo. Solta o cabelo, passa perfume. Eu vou encerrar agora quem está assistindo pelo YouTube. Gente, muito obrigada quem estava aí no YouTube. E até a próxima aula. Para quem não sabe, nossos aulões gratuitos são nas segundas-feiras, às 19h30, ao vivo no Zoom ou pelo YouTube. Então, te vejo na próxima. Agora, quem está aqui no meu Zoom,